Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? Estamos no segundo dia da Semana do Calvário, que tem como tema geral Marcas de Cristo. Mas hoje, no segundo dia, o tema é Compaixão e Misericórdia. O texto básico está em Provérbios capítulo 14, versículo 21, e diz assim: O que despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Desde o início, o cristianismo revelou ser uma religião de amor por meio da compaixão e misericórdia pelos pobres. Para ilustrar isso, tem a história do diácono Lourenço, que viveu no século I no Império Romano. E naquela perseguição contra os cristãos, os soldados romanos exigiram que ele levasse os tesouros da igreja para entregar a eles. E ele levou os pobres, os coxos, os leprosos e disse: aqui está o tesouro da nossa igreja. Pelo seu atrevimento, ele foi queimado vivo. Mas até hoje a sua história é lembrada por muitas pessoas como alguém que amava os pobres e os tinha como seu precioso tesouro. Lá na Flórida, hoje existe um abrigo em homenagem ao diácono cristão, a Capela de São Lourenço. Esses abrigos oferecem alimentos aos desabrigados, uma caixa postal, aconselhamento, referências de emprego, chuveiros sanitários, serviço de capela, telefone e muito mais. A missão de Cristo influenciou esse diácono a ser uma pessoa que servia, que pregava o evangelho aos pobres. Quando Lucas apresenta a missão de Cristo aqui na terra, ele descreve lá no capítulo 4, versículo 18 e 19, dizendo que a missão de Jesus primeiramente era evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Esse ano aceitável do Senhor era considerado o ano da anistia, quando os pobres que não tinham condições de pagar suas dívidas eram perdoados e recebiam as suas terras de volta. Então, a missão de Jesus também era evangelizar aos pobres. Se Jesus não tivesse nascido, haveria salvação para os pobres? Será que não teríamos continuado a religião naquele mesmo formato, onde os pobres eram desprezados porque eram considerados amaldiçoados pelo Senhor? Jesus nasceu para dignificar os pobres. A gente consegue ver isso lá em Lucas capítulo 5, versículo 12 a 15, quando ele toca num leproso. Ele não somente cura aquele leproso, mas ele devolve a ele a dignidade. A multidão que seguia Jesus era composta de pobres, na sua grande maioria. Lucas 7, 22, 14 e 21 menciona como pobres não somente aqueles que não tinham condições financeiras, mas eram considerados pobres os cegos, os aleijados, os leprosos, os surdos, os coxos. A lepra, principalmente, era considerada um castigo de Deus. Jesus fazia o que ninguém fazia, tocava nessas pessoas e não somente devolvia a elas a sua saúde, como devolvia para elas a dignidade. Ninguém queria se aproximar dessas pessoas porque ficariam impuras também. Ninguém poderia tocar no leproso porque poderia se tornar leproso. Mesmo que não se tornasse leproso,
estaria impuro e não poderia fazer os serviços na casa do Senhor, não poderia participar de nenhuma obra na casa do Senhor. Quando Jesus toca no leproso, imediatamente ele é curado. Então, praticamente, Jesus não tocou em ninguém impuro, porque imediatamente ele foi curado. Esses atos de Jesus inspirou Francisco de Assis, que deixou toda a sua riqueza para pregar o Evangelho aos pobres e, em especial, aos leprosos. E ele inaugurou vários abrigos onde aqueles leprosos poderiam ser atendidos. Jesus nasceu também para dar exemplo de acolhimento àqueles que necessitavam de ajuda. A história registrada lá em Lucas, capítulo 8, do 26 ao 34, sobre o gadareno, aquele endemoniado, nos mostra como Jesus se preocupou com apenas um pobre andarilho, ou como nós poderíamos conhecer atualmente, um sem-teto, alguém que vivia vagando entre os sepulcros, seminu, muitas vezes era preso em cadeias para que não prejudicasse a população que não queria ter contato nenhum com ele. E nós observamos nessa história que Jesus foi naquele lugar apenas para visitar esse gadareno. E nós encontramos Jesus tendo compaixão por esse homem, tocando nele, curando ele de suas debilidades espirituais, físicas, psicológicas e trazendo ele de volta à sanidade. E agora nós conseguimos observar o gadareno vestido e disposto a ser um discípulo de Jesus. Jesus não somente curou, mas devolveu a ele a dignidade. Agora todas as pessoas olhavam para ele e viam um homem de respeito, centrado e que falava de uma forma muito poderosa sobre o Evangelho. Portanto, no livro de Atos, lá na frente, a gente vai encontrar discípulos fazendo esse mesmo trabalho de acolhimento aos pobres, dividindo as suas posses, fazendo com que todos tenham as mesmas condições, independente de serem cristãos ou não. Esses discípulos repetiam os atos de Jesus e por isso foram chamados de cristãos, ou seja, pequenos cristos que acolhiam e recebiam as pessoas. Jesus nasceu para conceder uma nova vida a todos. E isso nós conseguimos ver na história de Lucas, capítulo 8, versículo 43 a 48, que falamos ontem sobre a mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que gastou todos os seus recursos para obter a cura e não conseguiu. E agora ela era desprezada, rejeitada pela sociedade. Uma mulher com hemorragia, ninguém podia nem tocar nela, porque também ficaria impuro. Então ninguém convidava essa mulher para nada, e ela vivia agora na miséria por ter perdido toda a sua riqueza em busca dessa cura. Até que ela escuta falar de Jesus e coloca nele toda a sua fé, e ali ela é restabelecida ao tocar na sua roupa, ela volta a ter saúde e ela recupera a sua dignidade. Ela ganha ali não somente a cura física, mas ela ganha uma nova vida perante toda a sociedade. Jesus também nasceu para isso, para nos dar uma nova vida. Deus quer nos salvar das nossas misérias. Existem muitos ricos pobres e também existem muitos pobres ricos. Então, muitas vezes a pobreza não vem pela questão financeira, mas vem pela nossa miséria espiritual, física e emocional, além da parte social.
Então nós concluímos que se Jesus não tivesse nascido, a vida ainda hoje seria um caos. Seríamos ainda desprezados pela maioria dos religiosos que consideravam a pobreza, consideravam a assistência social como algo desnecessário para a humanidade, porque não trazia nenhum retorno financeiramente, nem mesmo socialmente para a população daquela época. Mas Jesus vem justamente para restaurar essas pessoas. Muitas vezes a gente se preocupa em fazer caridades e levar o alimento e saciar a fome ou evitar o frio que aquela pessoa passa nas condições em que vive. Mas Jesus não, Jesus ele vinha para restaurar essa pessoa dentro da sociedade. Esse que deveria ser um programa até mesmo do governo, de tirar as pessoas da rua, de dar a elas condições de moradia, de emprego, de educação. Jesus levantava essas pessoas ao tocar nelas, ao assisti-las, ao ouvi-las, a tê-las perto dele. Essas pessoas eram restauradas e elas eram vistas agora diante da sociedade como pessoas iguais. Porque assim Jesus fez tratando essas pessoas. Seus discípulos hoje estão espalhados por toda a terra e eles têm como função ajudar todas essas pessoas, distribuindo o amor de Jesus através do Espírito Santo que habita neles, como diz lá em Romanos 5,5, que foi derramado do amor de Cristo no nosso coração. E hoje nós somos capazes de amar as pessoas como Jesus amou. E sabendo que Jesus deu a vida por essas pessoas, nós concluímos que elas são importantes, independente de suas condições sociais. Jesus veio também para salvar os pobres. Ele trabalhou com compaixão e misericórdia o tempo todo. E assim os seus discípulos devem seguir fazendo isso. Nós vivemos num mundo de muitas desconfianças, num mundo de pessoas que estudaram para dar golpes umas nas outras. E por causa de umas, outras pagam. E por isso, muitas vezes, como discípulos de Jesus, o nosso coração vai se fechando, vai esfriando, e nós não queremos mais ajudar porque nós não sabemos o que é verdade e o que é mentira. Porque muitas pessoas usam desses meios para conseguir dinheiro. E então, muitas vezes a gente deixa de ajudar alguém porque nós não sabemos se ela utilizará aquele dinheiro para comida, ou para bebidas e drogas, ou para fazer outras coisas que não convêm. No entanto, nós não somos chamados para julgar, nós somos chamados para usar de misericórdia e compaixão como o nosso Jesus fez, sem olhar quem, porque muitas pessoas daquela multidão que seguia Jesus foram as mesmas pessoas que gritaram crucifica-o. Mas nem por isso ele deixou de multiplicar o pão e nem por isso ele deixou de pregar o evangelho para aquelas pessoas. Ele não pode ser mudado por conta da maldade das pessoas. Você também não pode deixar de fazer caridade pela maldade das pessoas. Você precisa fazer porque você segue o exemplo do seu mestre. E Jesus veio e deixou essa marca forte no seu ministério. Ele veio para evangelizar os pobres e essa também é a nossa missão como seus seguidores. Vamos pedir a Deus que nos ajude, que Deus mande os recursos para que a gente ajude o maior número de pessoas, para que a gente tire essas pessoas da sarjeta. Elas não foram feitas para viver nesses lugares, mas elas foram feitas para viver com dignidade. Então nós pedimos agora em oração ao Senhor para que nos ajude a ser as suas mãos e os seus pés aqui na terra, continuando esse trabalho poderoso de salvar o maior número de pessoas para o reino de Deus. Vamos orar por isso? Pai Santo, nós te agradecemos porque o Senhor veio e deixou uma marca profunda na terra de como
amar através da compaixão e da misericórdia. Mesmo sem merecermos, o Senhor renova suas misericórdias toda manhã sobre nós. Nós somos pobres, como diz o Senhor mesmo à igreja de Laodiceia. Nós somos pobres, carecemos da tua graça. Nós somos pobres espirituais, nós somos pobres fisicamente, nós somos pobres emocionalmente. Nós carecemos da tua graça. O Senhor disse que veio para os doentes, porque os sãos não precisam do Senhor. E por isso nós nos colocamos nessa situação também, para pedirmos ao Senhor que use de misericórdia conosco. E assim que o Senhor usar de misericórdia conosco, que a gente também seja misericordioso com os outros. Que a gente tenha o prazer de levantar essas pessoas que hoje estão numa condição social muito baixa e desprezada por muitas pessoas. Que a gente trate eles como irmãos, como pessoas que foram frutos do amor de Deus na cruz do Calvário. Senhor, o Senhor morreu por todo o mundo. Não foi somente pelos ricos ou pelos aqueles que têm condições sociais ou pelos religiosos que estão na igreja. O Senhor morreu por todo o mundo. Essa semana nos lembra isso, que o Senhor não tratou com diferença a ninguém, mas o Senhor nos amou de forma igual e o Senhor quer nos levantar, o Senhor quer que o seu povo seja restaurado à condição de cabeça, para não viverem como caudas para sempre. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos usa nesse trabalho. Abençoa-nos, Senhor Deus, envia recursos, faz com que a gente consiga cuidar dessas pessoas, dando a elas a dignidade que elas precisam. Ajuda o teu povo a ser generoso, toca no nosso coração para que possamos ser sensíveis, como Jesus era, diante das condições de algumas pessoas tão rejeitadas pela sociedade. Que possamos fazer a diferença nesse mundo, que possamos tratar por igual a todos, para que o mundo que nos observam percebam que nós somos pequenos cristos aqui na terra, com a missão de acolher, de ajudar e de dar uma nova vida a pessoas que estão carentes e precisando do auxílio do próprio Cristo. E enquanto nós estivermos aqui, nós faremos esse trabalho como teus representantes, até que o Senhor rasgue esse céu e todos nós vamos morar num lugar onde todos seremos iguais em situações financeiras e espirituais. Dá-nos a tua paz, fica conosco, por Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém, amém, amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.